Existe uma coisa que praticamente todas as pessoas fazem sem nem perceber e que acaba prejudicando, sabotando as próprias metas antes de fato colocar em prática. E isso parece super inofensivo, porque é simplesmente contar esse plano, essa meta para alguém. Um estudo da Universidade de Nova York testou isso com 2 grupos de metas parecidas. Um grupo anunciou as metas e o outro grupo não anunciou as metas para as pessoas. O que anunciou os planos e as metas para as pessoas acabou tendo menos eficiência naquilo. Eles se dedicaram menos, se esforçaram menos e acabaram desistindo antes do grupo que ficou em silêncio e simplesmente focou nos planos e nas metas. E o mais curioso é que o grupo que anunciou para as pessoas acabou se sentindo mais realizado com aquilo, mesmo tendo feito bem menos do que o outro. Ou seja, o reconhecimento chegou antes do resultado. E o cérebro aceitou aquilo como se fosse a conquista em si, como se fosse o resultado. E se você é aquela pessoa que anuncia tudo o que vai fazer e acaba não fazendo, acaba desistindo, esse vídeo é pra você. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Poliana Braga e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Bom, hoje nós vamos fazer uma parte 2 de um vídeo que vocês gostaram bastante aqui no canal, que é basicamente sobre evoluir em silêncio. Por que você deve ficar em silêncio, não contar as suas metas, os seus planos, as suas viagens, tudo aquilo que você quer fazer para as outras pessoas. Até porque a maioria das pessoas fazem isso. Aqui eu vou te mostrar por que você deve ficar calado durante o processo. Pensa em quantas vezes na sua vida você decidiu mudar alguma coisa e contou para as pessoas. Você fala que vai começar a treinar, que vai começar a estudar, que vai começar uma faculdade, que vai começar a ler um livro, ou então que vai começar uma dieta e a pessoa te responde: que legal, muito interessante, boa sorte. A pessoa te incentiva, te ajuda. E nisso você sente aquela empolgação, aquele friozinho na barriga de as pessoas gostaram, as pessoas estão me ajudando, me apoiando. E aí essa empolgação passa e depois de 2 semanas nada aconteceu. Só que a maioria das pessoas coloca a culpa na falta de foco, na falta de tempo, na falta de disciplina. Isso simplesmente não serve pra mim, eu não consigo. E na verdade o problema começou muito antes de você sequer perceber. No momento exato que você contou, já começou a dar tudo errado. Um psicólogo da Universidade de Nova York, que eu vou deixar o nome aqui na tela pra vocês, juntamente com a pesquisa na descrição, ele passou anos estudando aquele espaço de você querer muito fazer alguma coisa e simplesmente não fazer. E uma pesquisa publicada em 2009, ele testou o que acontece com as pessoas que anunciam publicamente o que elas querem fazer na vida delas relacionada à identidade. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. E nisso ele dividiu os participantes em 2 grupos com metas parecidas e igualmente importantes. Um grupo anunciou e outro grupo não, ficou em silêncio. O grupo que anunciou para as pessoas acabou se dedicando menos, se esforçando menos. Eles simplesmente não iam atrás para conseguir alcançar aquilo. E eles se sentiam cada vez mais próximos de ter conquistado aquilo, simplesmente por terem contado para as pessoas. Quando você tem uma meta ligada ao que você quer ser, a sua identidade, o seu cérebro ele cria uma tensão interna, um incômodo, que faz você ir atrás para resolver isso. É exatamente essa tensão que vai te mover, que vai te gerar motivação, animação. E o problema é que vai existir aí 2 formas de aliviar esse incômodo. A forma real é de fato você se tornar aquela pessoa, você mudar a sua vida, e a forma falsa e ruim é você ser reconhecido por aquilo que você não é pelas outras pessoas. E nisso você acaba acreditando que você já tem aquilo. O seu cérebro ele não consegue diferenciar. Então quando você chega para uma pessoa e fala: eu vou começar a treinar todos os dias, sendo que você não faz isso, e a pessoa vai lá e responde: nossa, você é muito disciplinado, você é muito animado. Você entende que aquilo ali é a sua vida, que aquilo ali é você. Então a tensão vai diminuir, esse incômodo ele não vai estar tão forte mais, porque as pessoas já acham que você é isso. Você não vai mais ter a urgência de começar, de ir atrás, de fato mudar a sua vida. Porque você pensa, você já é reconhecido por isso, então é igual uma pessoa que quer parar de fumar. E ela vai lá e fala: eu vou parar de fumar. E as pessoas falam: nossa, incrível, parabenize e tudo mais. Só que de fato ela não parou ainda. Porém, ela
já se considera uma pessoa que parou de fumar, porque ela falou para as outras pessoas e as pessoas acham isso dela. E agora eu vou te mostrar o que mais acontece quando você começa a espalhar os seus planos. 1. Você entrega poder a pessoas que não tem nada a ver com a sua meta. Pensa, quando você tem uma meta que ninguém sabe, só você consegue reajustar essa meta, você consegue ver por onde que você vai, qual caminho você vai seguir, por onde você vai começar. Porém, quando você conta para alguém, você cria uma expectativa. Então essa pessoa ela vai estar te julgando, ela vai estar esperando algo de você. Então você fica preocupado com a opinião dela, com o que ela vai achar. Se você não conseguir, se não der certo, essa pessoa tá sabendo. Isso gera um desconforto enorme, porque você vai estar mais preocupado com o que fulano vai achar e vai comentar do que de fato na sua evolução, do que de fato na meta. Então a primeira coisa que é isso, você não pode dar poder ao que você quer para a sua vida para as outras pessoas. Quem dita como vai ser a sua rotina, a sua vida e os seus resultados precisa ser você. Isso não pode ser comandado por outras pessoas. 2. Você expõe algo frágil cedo demais. Muitas vezes pessoas projetam os próprios medos em você. Então, quando você comenta algo que é difícil e a pessoa já tentou, ou então ela simplesmente tem uma opinião forte sobre isso, ela pode te atrapalhar falando algo negativo sobre aquilo. Então, se você vai lá e fala, eu vou começar a treinar todos os dias. E essa pessoa, ela tem muita dificuldade com isso. Então, ela vai e fala, nossa, é muito difícil, você vai sofrer, nossa, você não vai conseguir acordar cedo todos os dias, nossa, você não vai conseguir manter constância, é muito difícil, é muito chato. Então ela já tá jogando coisas negativas ali antes mesmo de você colocar em prática. E isso entra na sua cabeça, você começa a duvidar, você começa a pensar, e você já sabe, gera aquela ansiedade que ninguém quer. 3. Você fica preso na versão pública do plano. Você anunciou que ia fazer de um jeito que já estava tudo planejado, porém você mudou de ideia. Descobre no meio do caminho que tem um jeito melhor. E nisso você não pode mudar o seu método porque você já comentou como você vai fazer, o que você vai fazer. E aí você continua no caminho errado só para não parecer que você desistiu, que você não conseguiu. Então, às vezes você pode decidir que vai correr uma meia maratona, mas no processo você vê que não é isso que você queria mesmo. Que você não quer correr 21 quilômetros, que você prefere fazer 5 quilômetros em um tempo menor. Mas a partir do momento que você já contou para as pessoas que você quer fazer 21 e depois você fala que não vai mais e que quer fazer 5 em um menor tempo, as pessoas vão ficar, ué, por que ela desistiu? Simplesmente porque ela não dá conta de correr 21 quilômetros? Então você vai receber esses comentários chatos que não acrescentam em nada. 4. Falar sobre o plano vira substituto de executar o plano. Falar é super fácil, você sente uma satisfação ali na hora, mas o mais difícil mesmo é você colocar em prática, é a execução diária. E nisso você começa a trocar essa dedicação de fazer, de se esforçar, para comentar sobre isso com as outras pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, ou então você mesmo já fez isso. Você fala que vai começar a ler um livro gigante, um calhamaço de 800 páginas. E aí você começa de fato a ler o livro, porém você fica preferindo falar sobre esse livro que você começou a ler do que de fato ler ele. E as pessoas ficam te elogiando, falando sobre, então você cultiva isso e não coloca de fato ali o plano em ação. Tá, mas como de fato você vai evoluir em silêncio, na prática? Tenho que deixar bem claro aqui que esse evoluir em silêncio, crescer em silêncio, não significa que você não vai ter amigos, que você não vai comentar sobre nada na sua vida. Não é um isolamento. É você saber o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Você precisa proteger o processo, o seu projeto, antes de comentar para as pessoas. Então, compartilhe ações e não intenções. Igual eu falei, existe uma grande diferença de você comentar algo que você quer fazer do que você comentar algo que você já está fazendo, que já está no processo. Então, se você vai começar a aprender uma nova língua, sei lá, japonês, você fala para alguém que você quer muito começar a aprender japonês, que você vai começar a fazer um curso de japonês. Isso vai gerar uma animação para a pessoa. Nossa, você é muito inteligente, dedicado, que diferente, vai aprender japonês. Que nerd. Mas você de fato não começou ainda. Então é muito melhor você falar que terminou o primeiro módulo do curso de japonês, depois que você já fez, que você já aprendeu, do que falar antes de começar. Então leve isso para sua vida. Só fale daquilo que já aconteceu, que você já fez, e não do que ainda está por vir, porque pode acontecer imprevistos, você pode mudar de ideia e essas pessoas vão comentar em cima de você. 2. Escolha muito bem quem vai saber. Sabe aquele ditado de que você não pode contar uma viagem que você quer fazer para as pessoas porque pode dar errado? Pois é.
Na verdade, muitas vezes você conta para tantas pessoas que realmente acaba dando errado. Porque muitas ali, elas não vão estar realmente te apoiando. Você tem que compartilhar planos, metas com as pessoas que realmente querem o seu bem, que realmente querem que dê certo. Então é muito melhor você contar para pessoas que você tem certeza que vão te ajudar, que vão te motivar, te inspirar. Então, se você quer começar a ter uma alimentação mais saudável, conte para as pessoas principais que vão te ajudar nisso, e não aquela pessoa que vai ficar te desmotivando ou então te chamando para fazer coisas justamente o oposto. Eu tenho vários exemplos disso. Quando eu comecei a ser uma pessoa mais dedicada na minha rotina, isso já faz muitos anos, claro, eu falava para os meus amigos que eu não queria ficar indo em festa todo final de semana, que não era mais a minha vibe. E nisso tinha vários amigos que ficavam ali rindo de mim, falando coisas chatas, fazendo brincadeiras, piadas ruins e que acabavam tirando o meu foco no que realmente queria. E tinha amigos que me apoiavam e que me inspiravam. Então saiba para quem você tá falando, sabe? Não é proibido você compartilhar suas coisas, mas saiba para quem você está falando, se essa pessoa vai te ajudar ou não. 3. Fale do processo e nunca do resultado esperado. E aqui nós voltamos ao exemplo de correr 21 km. Você pode simplesmente falar que você está no processo de correr 21, de como tá seus treinos, mas não falar de em quanto tempo você quer fazer aquela prova. Porque se você não conseguir fazer a prova naquele tempo, as pessoas vão falar pra você, elas vão lembrar, elas vão falar, ai, mas você não queria fazer em tal hora. E é sempre bem melhor você falar tudo no presente, então do que você tá fazendo agora e nada do futuro. Nós não podemos dar ali pro cérebro algo pra ele saborear que ainda nem aconteceu. Então você ficar falando aí sobre coisas que você quer daqui muitos meses e colocando isso em foco agora não vai te ajudar em nada. É muito importante termos metas a longo prazo, mas a diferença aqui é que você sabe que você tem uma meta, você quer muito atingir aquela meta, mas não sai colocando aquilo ali como o principal. Foca no agora, porque se você não fizer o agora bem feito, obviamente você não vai alcançar aquilo que tá lá na frente. 4. Deixe o resultado falar. Quando você constrói em silêncio, você simplesmente vai chegar com um resultado e as pessoas elas vão ficar surpresas com isso. É muito melhor essa sensação do que a sensação de só compartilhar sem ter alcançado. Ninguém te acompanhou no processo, ninguém ficou te cobrando e você não teve que prometer nada, você simplesmente fez no silêncio, sem provar nada pra ninguém. E uma coisa que eu acho muito interessante que eu vi esses dias na internet, justamente sobre essas pessoas que postam simplesmente para provar algo para as outras. Então ela posta que acordou 5 horas da manhã, ela posta que tá treinando 6 horas da manhã, mas será que essa pessoa faz tudo isso nos dias que ela não tá gravando? Porque eu, por exemplo, sempre compartilhei com vocês aqui a minha rotina, os meus vlogs e tudo que eu compartilhava eu colocava em prática na minha vida, mesmo nos dias que eu não estava gravando. Mas nos dias que eu estava gravando, eu sempre me dedicava a mais para fazer. Então, se eu acordo 6 horas todos os dias, nos dias que eu tô gravando, eu vou lá e quero acordar 5. Simplesmente por querer acordar, sabe? Para falar que eu tenho uma rotina melhor ainda. Só que, por que fazer isso? Pra quê? Pra provar para as pessoas, sendo que você precisa provar para si mesmo? Então faça as coisas por si. Nesse meio tempo que eu fiquei aí sem gravar tantos vlogs, eu ressignifiquei muita coisa na minha rotina. Então eu tirei coisas que não faziam sentido, eu coloquei coisas que faziam mais sentido. Eu amo acordar cedo, é uma coisa que antigamente eu não gostava, mas hoje em dia eu amo. Então eu acordo 5h30 da manhã, 6 horas, porque eu amo, porque eu gosto, mesmo se eu não tô gravando, mesmo se eu não vou postar nada, e eu quase não estou postando porque eu estou trabalhando bastante. Então acaba que tudo que tem na minha vida, no meu dia a dia, são coisas que eu gosto de fazer, eu não estou fazendo simplesmente por postar. Então você tem que reparar nisso. Pare de gastar energia provando para as pessoas e comece a focar no seu interior, sabe? Em fazer as suas coisinhas aí no silêncio, sem provar nada, vai ler seu livro, vai treinar, não precisa ficar postando toda hora, comentando, você não precisa mostrar para as pessoas quem você é, quem você está se tornando. E pode ter certeza que quando você começar a fazer isso, você vai ver muito mais resultado. E você vai ser uma pessoa mais leve, mais feliz, mais realizada e tudo vai se encaixar. Então minha dica para esse resto de ano aí que já tá quase acabando, que o ano passou voando, pega esses meses aí para você focar nas suas metas que você estruturou lá em janeiro e faz em silêncio, vai atrás para você conquistar, sem comentar para ninguém, sabe? Faz aí na sua. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.